Olá, galera da Oi Vídeo. Estamos aqui no Mercadão Municipal de Cambuí, o Mercadão do Artesanato, como vocês podem ver. Cheio de coisa bonita ali atrás, hein, gente? Estamos aqui hoje para uma entrevista com Ricardo Michilisi, autor do livro Seus Olhos Brilham como Estrelas Mortas. Tudo Ricardo Michilisi. Michilisi, vale Michilisi. Vamos conhecer, gente, um pouco mais do autor, né? Fala um pouco mais de você pra gente. Bom, meu nome é Ricardo Michilisi, como você já disse, e eu nasci em São Paulo, e aí muito pequeno eu vim para Cambuí, desde os 11 anos que eu moro aqui, então hoje eu tenho 35, faço 36 esse ano, e acho que é mais de 25 anos aí, porque eu sou ruim em matemática também, então não me peça para fazer contas aqui. Então, desde pequeno, eu já tive essa veia um pouco artística, assim, também de tanto ilustração, eu desenhava bastante, quanto com livros. Sempre me interessei em leitura, cinema, então cinema é um bagulho que eu sempre gostei, assim. E aí aos 13 eu escrevi um livro que era à mão, assim, sabe? Peguei um caderninho que eu comprei no mercado, assim, e que eu tive um sonho sobre anjos. E eu gostava muito de Dragon Ball na época, não sei se você sabe aquele desenho Dragon Ball, né? Que eles buscam esferas do dragão, que são tipo umas esferas assim, que tem umas estrelinhas e tal, para invocar um dragão lá, então enfim. E aí eu sonhei como se anjos estivessem em busca dessas esferas, e essas esferas seriam, tipo, vitais para eles, assim. Aí eu peguei um livro, tipo, eu falei pra minha mãe ainda na época, assim, eu quero um livro, eu quero escrever um livro, assim, tal, compra um caderno que tenha anjos na capa. Aí ela comprou, e aí eu até peguei, tipo assim, do que tava na capa do livro, assim, o nome, eu já usei como se fosse o nome do meu livro, assim. Nada a ver, né? Tipo, Aura. E aí eu coloquei o nome do personagem. Mas assim, bobinho demais, né? Com 13 anos, sabia nem o que tava fazendo. Né? Mas... Um sonho que virou um livro. Então, E a partir daí eu comecei a escrever mais. Aí eu tive um computador com uns 15, assim. Aí eu sempre tive várias ideias, assim. Eu também, até com meus amigos, assim, a gente ficava assistindo muito filme de Matrix na época, era que a gente gostava bastante, né? Isso em 2000 e pouco lá. E aí eu ficava nessa de, tipo, querendo escrever a respeito, ou pensava em coisas mirabolantes, livros de fantasia, eu escrevia um monte. Fantasia, suspense, gostava bastante. Só que era tudo muito ruim, né? Porque não sabia escrever, ou sabia, assim, eu era bom de redação, assim, na escola, então acho que facilitava. Na escola você era bom, né? Eu era bom em redação, então, mas assim, facilitava bastante nisso. Só que eu nunca cheguei a lançar nada, e eu sempre tive vontade de ter um livro assim na mão, tanto que quando chegou esse aqui, eu já fiquei, meu Deus do céu, que emoção, né? Porque é um negócio assim, surreal. Mas, poxa, passou anos e anos, eu meio que desencanei, mas eu sempre escrevia, então parava ali no notebook, computador, escrevia um conto, alguma coisa e tal. Cheguei até a participar uma vez no Orkut, que tinha era tipo uma comunidade lá que a gente fazia de ficção científica, não, ficção em geral, ficção científica, enfim, que tinha uns escritores lá, alguns que já tinham lançado o livro, mas assim, e outros entusiastas, tipo eu, assim, tava lá no meio, mas para aprender, né? E aí teve lá tipo como é que fala, amigo secreto dos escritores, assim. Então, por exemplo, a pessoa ia lá, postava assim, eu quero um livro, um livro não, né? Eram contos, pra gente fazer contos um pros outros, assim, como um presente, vamos dizer assim. E aí a pessoa colocava, eu quero uma história baseada em tal coisa, eu quero uma história assim, assim, assim. Então eu postei lá, eu quero uma história como se o Brasil tivesse descoberto Portugal, por exemplo. Tipo uma história alternativa que eles chamam. E aí a pessoa que eu tirei, que eles sortearam lá, ela pediu uma história baseada em Alice no País das Maravilhas. Aí eu criei uma história lá, e foi a única coisa que eu terminei mesmo, assim, tipo, começo, meio e fim, e mandei para eles lá. Só que eu nunca cheguei a lançar também, e aí depois o Orkut acabou, foi um negócio meio assim. E aí, a partir daí eu meio que falei, nossa, tomei gosto mais pela coisa, falei assim, eu vou lançar um livro. Só que aí, vixi, passou anos e anos e anos, só agora que eu consegui. Então, essa é a minha trajetória, basicamente, assim. Então, para você, o que é mais fácil? O começo do livro? Porque, vamos supor, quando, na época de escola, a professora falava, vamos fazer uma redação de tal tema. A minha dificuldade era o começo. Como começar? Sim, tem certa dificuldade. O meio, o fim parece que vai, mas o começo... Eu tenho certa dificuldade, assim, com o começo. Na verdade, nem tanto. Eu sei começar, mas eu não sei terminar de uma forma que faça com que tenha esse começo, meio e fim, assim, que junte tudo.
Mas geralmente eu já tenho o final na cabeça. Aí o começo fica mais difícil nesse sentido, só que eu consigo começar. E às vezes um meio é o mais complicado de tudo. Porque você tem que construir aquilo. Tipo assim, de chegar ao ponto A ao B, você tem que passar por esse meio que é difícil. Às vezes você consegue, eu tenho a ideia do começo e tenho a ideia do final. Muito feitinha na cabeça, assim. Só que aí como que eu vou chegar até ao ponto B? Partindo desse ponto A é difícil. Aí você vai ter que escrever lá começo. Então, não, Tipo, na verdade... Escreve, aí você começa a ler e já ter uma ideia de como que vai ser o meio. Eu tenho assim, em redação vai fluindo, né? No caso de escola, enfim, provas aí, nem das coisas. Mas, e tem também como é que fala? Tipo, esqueci a palavra, mas não é projeto, tem uma estrutura já, né, para você seguir, por exemplo. E com o livro não é diferente, por exemplo, você pega um roteiro, assim, você tem eu tinha, por exemplo, esse aqui, na verdade, pode chegar até esse ponto da história já, contar sobre... Eu estou atropelando tudo aqui, mas vamos lá. Porque é o seguinte, eu comecei a escrever baseado em vivências minhas, assim. Eu li lá. Então, tipo meio que autobiográfico, só que na verdade eu usei personagens e criei uma ficção em cima. Mas aí eu peguei a minha história e coloquei. Tem muito da minha história aí dentro, muito que eu aumentei, muito que eu tirei, e muito que eu inventei também, tipo, além das coisas que aconteceram. Então eu já tinha basicamente a ideia de como seria, assim, né? Tipo, de uma linha do tempo, de como começa. E eu tinha escrito já um textinho, digamos assim, bem antes de eu pensar em fazer um livro. Que era um texto a respeito de, tipo, contando uma parte da minha história, assim, só que não tinha personagem, era eu mesmo. Então eu fiz, vou escrever uma biografia minha. Mas depois eu pensei assim, por que eu vou escrever uma biografia minha, sendo que na minha vida não tem nada interessante, assim, só pra mim, talvez, né? A gente pensa que não, né? Então, tem coisas aí que talvez a pessoa vai se identificar, e que nem eu até falei com um amigo meu, tipo, essa licença poética que eu usei de usar da minha história e de vivências que eu tive para colocar dentro de um personagem, pode ser que influencie algumas pessoas, ou que as pessoas reconheçam em tal personagem, falam, nossa, esse personagem tem muito de mim. Como você vê em filme, livros mesmo que você lê, e você fica assim, nossa, cara, o cara escreveu, parece que tá contando a minha história aqui. E na real o cara nem te conhece, mas Você entra naquela história, né? Exato, Sua cabeça já imagina tudo que você tá lendo, você tá naquele mundo. Então, aí você assim, meio que... sou eu que tô você aqui. entra dentro ali. Então, é uma história meio que real, né? Meio não, total real. Não total, porque é uma ficção e também tem coisas no meio que... Não vou ficar contando aqui spoilers. Mas que, tipo assim... não é, tipo assim... Como fala? Tipo, é baseado em fatos. Mas não é coisa real. Então... mas então... Tem um pouco de tudo aí. Ficção, real, tem tudo. Mas basicamente, assim, é um romance... um romance, assim, romance romântico. Né, porque eles falam de romance que eles falam tipo, é um livro escrito grande, romance, novela, aí tem conto, né, tem essas categorias, então esse é um romance. Aí fala romance romântico porque tem um romancinho, uma coisa mais de amor. É uma história de amor, só que eu acho que ela é mais ligada à paternidade do que um amor em si de homem e mulher, por exemplo, né? Mas enfim, o que eu estava falando da estrutura mesmo é tipo assim, que eu tinha escrito alguma coisa sobre isso, e aí durante a pandemia que foi que eu peguei mesmo para escrever de fato. Então, eu tinha pego essa ideia que eu já tinha escrito como se fosse um conto, né, dele, falando sobre a minha vida assim, aí eu pensei assim, não, deixa eu colocar em personagens e fazer uma ficção em cima dessa ideia, né, pegar tipo coisas da minha vida e colocar, né, nesses personagens. E aí eu fiz uma estrutura assim, né, eu peguei tipo, porque tem, dentro da literatura tem aquele negócio do monomito, que eles falam que é tipo a trajetória do herói, eu acho que eu tô errando aqui o nome, mas é isso, monomito que chama, que é tipo uma estrutura mesmo de vários filmes, livros aí que existem, se você for pegar, tipo assim, começo, meio e fim mesmo, que tem tipo assim, o começo lá, como que o herói é colocado na jornada, como ele vai superar o conflito e tudo mais, até chegar um ápice do final e ele superar aquilo, sabe? Então meio que usei essa estrutura, mas ela não é uma regra, só que eu peguei ela e falei assim, não, vou montar aqui, estipulei mais ou menos quantos capítulos teriam, e aí no caso aqui ficou... Eu tinha estipulado uns 22, mas deu uns 20 aqui, achei satisfatório, foi tudo bem.
E também quantas páginas daria em cada capítulo, para não ficar ou muito curto ou muito grande, assim, cansativo. Então, só que assim, que nem eu falei, eu ia escrevendo ali, chegava uma hora que eu falei assim, mas eu acho que tá bom, então não preciso nem colocar nem pôr, não me baseava muito nisso, de tipo, nossa, tem que fazer tantas páginas, tem que fazer porque tipo tantos assim, capítulos. vamos supor, escrevi isso aqui, não tá bom, amassa, joga fora, começa de novo. Né, no caso lá no computador, eu não amassava e jogava fora, mas assim, ou deletava mesmo, nossa, tinha texto que você pega assim, tinha escrito um monte de coisa, depois, não. Que em filme Descarta. você vê, né, o povo escrevendo, vai jogando, voltando, porque é aquele negócio, você começa a ler, você acha que tá bom, você começa a ler aquilo, não tá bom. É aquele negócio de você ficar relendo. Mas tem uma coisa também, isso aí é de escritor, assim, de quem produz, assim, independente de coisa, porque eu com meus desenhos também sou assim, eu faço ali na hora, eu acho, nossa, legal. E aí chega alguém pra mim e fala, ficou maravilhoso. Aí eu já fico, não sei, hein? Será que tá mesmo? Legal, eu tenho essa autodepreciação da minha própria obra. Mas aí no caso do livro, tem isso também. Tipo assim, de eu bater o olho e não gostar, ou gostar pra caramba e mostrar pra alguém, e alguém fala... Quando a pessoa fala, não gostei, aí que eu fico, não, mas eu acho que tá bom. Então é isso, sabe? Ou quando a pessoa fala que... tá ótimo. Nossa, tá maravilhoso. Aí eu já fico com o pé atrás. Não sei, deixa eu dar mais uma lida aqui. Mas tem aquele negócio também de você cair nesse negócio de sempre estar fazendo a mesma coisa. Por exemplo, reescreva. Só que chega uma hora que você tem que parar e falar, não, peraí, acho que tá bom já. Não precisa... Que aí você reescreve, você acaba descartando coisa que tava boa mesmo, de fato, e aí vai um negócio ruim. Enfim, acontece aí fica uma bagunça. É difícil, mas a gente vai levando, né? Demorou muito para fazer o livro? Demorou assim, desde 2018, que foi quando assim, eu tive um estalo, né, que nem se falou. Eu passei por uma situação de desilusão amorosa, e aí eu morava em São Paulo e eu estava no metrô assim, e eu descobri que a pessoa... Não foi bem assim, né? É assim que está no livro, mas eu mudei umas coisas ou outras, que não eu falei. Mas foi quando, basicamente, eu descobri que a pessoa que eu tive esse relacionamento, tudo ainda tinha aquela esperança de voltar e tudo mais, ela ia se casar com outro. Aí Jesus. Eu escrevi tipo um poema que foi meio que... Essas coisas assim, tipo desenho, livro mesmo, escrita, é tipo como se fosse um desabafo mesmo e um expurgo, assim, para tirar de mim mesmo. Então eu acho que foi benéfico, eu tenho até escrito aquela... Uma análise que vem para bem, né, digamos. E, serviu para eu superar também, foi um negócio que deu assim certo na hora ali, que era um texto, depois eu lapidei ele, transformei até em música. Inclusive faz parte do livro também, né? Tudo... Se deixar, gente, se deixar ele fala tudo. E eu vou embora aqui, ó. Só de enfeite. Porque você é muito bom pra falar. Se deixar... será que eu sou mesmo? Porque tem umas perguntas aqui que você já falou tudo. Nossa, então... Eu falei que se deixar eu vou falando tudo que acabou já, rapidão. É que tipo assim, a gente vai falando, vai conversando, já vai surgindo um assunto que tá aqui embaixo, tá lá no meio. Eu sei disso porque no podcast eu também era assim, das pessoas... Às vezes tá falando aquilo, falo, nossa, a gente ia perguntar ali na frente. Aí você fica meio sem assunto, né? Mas entendi. Tipo, igual você estava falando que o livro tem playlist, né? Você estava falando no assunto, exato. A gente já ia entrar, então vamos lá. Né? Vamos lá, pode falar. Tá? Já pode falar, não. Então, a playlist surgiu assim. Eu já vi outros livros também que eles colocam às vezes no meio assim, tal personagem estava escutando essa música, então acho que casava bem com a ideia do que o escritor estava querendo também passar para o leitor. Assim, nossa, nesse momento eu estava escutando essa música, eu acho que ela tem muito a ver. Então, comigo foi bem assim. Na playlist, tipo assim, era realmente as músicas que fazem parte de cada fragmento, que eu chamo de fragmento e não de capítulo, como se fosse fragmento da memória desse personagem, que é o Wendell, né, que é o personagem principal. Fazem parte da minha história. Então, tudo aquilo que eu quis contar, aquela música fez pelo menos alguma parte daquele momento. Marcou a sua vida. E aí eu coloquei em cada sessão, em cada capítulo, essas músicas, né? Que representam, então acho que tem tudo a ver quando a pessoa for, se ela quiser também, né? Ler o livro e escutar a música ali, ela vai ter aquele sentimento, talvez, do que eu passei também no momento ali. Escrevendo bacana, ou vivendo aquilo. Bacana isso. E quantas músicas tem? Bom, são 20, acho que são 20 músicas, são 20 fragmentos, 20 capítulos, assim.
Então são 20 músicas. E as músicas são todas tipo de autores já, lógico, são músicas que eu escutava assim, um momento ali, e transpassei pro livro, né? Mas tem essa específica que eu falei que eu escrevi, eu transformei ela em música para um projeto meu que chama Zord, que é um projeto de rap, eu com meu irmão. Então, só que aí no livro é outra coisa, tipo assim, tem essa mesma música, é a mesma letra exatamente, só que aí é como se fosse o personagem principal lá, com um amigo dele, que fazem esse projeto e lançam essa música, assim. Então, essa música é crucial para a história do livro. Ah, legal. E eu ainda não lancei ela, né, com o meu projeto Azord, assim, mas vai rolar ainda. Tem uma palhinha? Não, pelo amor de Deus. Ah, certinho. Na verdade, eu posso recitar ela depois, porque tá... Olha o que vem aí. Opa, tá chegando. Nossa, Ai. virada Eu de vou banana. Quer que eu tiro da aqui? Dona A Maurícia. entrevista do nosso escritor, para também dizer que eu também sou artista. Boa, das boas ainda. As boas, olha Agora, isso, gente. olha o meu virado de banana. Eu sou especialista no virado de banana aqui em Cambuí. E o virado de banana aqui em Cambuí, Aham, para quem não sabe, é tombado pelo patrimônio da cidade. sim. Então, diz que a história do virado de banana, diz que quando os bandeirantes passaram aqui nas regiões, não tinha onde venda, assim, para eles tomarem um lanche da tarde. Uhum. O que eles passaram? Numa fazenda que tinha banana, queijo e farinha. Eles falaram, é aqui que nós vamos parar para fazer o lanche da tarde. E fizeram banana, farinha e queijo. Fizeram virado e comeram, se alimentaram bem. Como eu, teve um concurso na cidade. Eu participei e incrementei um pouquinho com caramelo, a gente incrementa mais um pouquinho e virou esse virado de banana que fui a contemplada com o primeiro lugar do virado de banana em Cambuí. Ó, E por isso hoje eu faço aqui e no Mercadão. parabéns. E os turistas também estão adorando, estão gostando muito. E a gente faz o possível para agradar todo mundo. Então, como eu não podia deixar de lado, interromper o nosso escritor da cidade, como nós temos muitos artistas aqui, como todo mundo vê que aqui é o Mercadão do Artesanato, Aham. todo mundo aqui é artista. Nós começamos aqui com 20, estamos quase com 80. Ai, bacana. Tudo da região. Não entra de fora, só nosso aqui de Cambuí. Boa. E são todos artistas, e eu sou uma delas. E eu sou um dos escritores também. Aqui em Isso, Cambuí tem porque bastante escritor. Tem mais Tem. escritores, músicos, cantores, tem bandas, que eu creio que você também tem grupo, tem bandas também. E pelo que eu vejo, você também é tatuador. Também. Tá tudo envolvido na arte. Tudo envolvido na arte. É. Isso é a coisa melhor do mundo, é ser artista. O negócio é ser artista. E aqui eu também sou da cozinha. Artista da cozinha. Nós vamos ter aí também o Fujiwai, né? Que eu vou estar lá com a minha barraca, fazendo comida de boteco. Boa. Logo vai vir outro evento também dos motociclistas, que vai vir logo em junho, né? Em julho. É em julho ou em junho? Maio. É logo no fim de maio. Aham. Logo seguido o Fujiwai. E nós vamos estar aqui de braços abertos para receber todo mundo, viu, gente? É isso aí. Então, parabéns aí. Eu vou experimentar aqui, mas com certeza já tá... Fique à A vontade. cara tá boa, agora o gosto deve estar melhor Tem ainda. uma canelinha aí que dá um toque especial. Já pode experimentar? Já pode? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Vamos comer, né, gente? Olha que delícia. Tá bonita. Olha só. Miquelise, e aí? Gostou do virado de banana? Ah, maravilhoso. Vou até dar mais uma mordida aqui, porque Dona Marícia, é ó. de lei. Delícia. Ó, tá de parabéns, dona Maurícia, né? Ó. Muito bom. E tá diferente do que eu como em casa, assim. Porque Vai falando que eu vou comer. é que a gente faz também, eu também tô mastigando aqui. E também porque a gente faz já de maneira mais simples, né? Que já tá bem caprichado esse caldinho aqui, tá uma delícia também. Muito bom. Mas enfim, é isso. Gente, sinto muito. Mas tá muito bom. Eu acho que faltou colocar isso, assim, no livro. Porque a história se passa em Cambuí, né? Tipo, no próximo... Exato, e vai ter o próximo livro... Não, a gente vai falar também. Vamos falar. Vou falar, já tô mais, já vai. Mas vai. assim, eu coloquei coisas assim que acontecem aqui, então quem vai ler vai reconhecer alguns lugares, algumas passagens.
Lógico que eu não aprofundei também, porque eu tô contando uma história... Eu só conto assim, aconteceu em tal lugar, isso, isso, isso. Então, quem lê vai identificar. Mas eu poderia ter colocado, né? Porque o Virado de Banana é aqui da cidade, então... Mas no próximo vai estar. Né? No próximo. Dona Maurícia vai estar no livro. Ó. Com certeza. Falando em próximo, né? A gente tá falando desse, com certeza vai ter o próximo. Sim. Já tem em mente? Já comecei a escrever, inclusive. Já? Já. Aí, ontem eu tava... Pode vir aqui que eu... Ó. Certo. Eu vou fazer então o personagem passar por aqui para comer um virado de banana. Sim. Porque assim, na verdade o segundo livro vai ser um livro de terror. E eu vou usar uma lenda bem conhecida daqui da cidade, né? Que é da Cruz das Almas. Mas não vai ter nada a ver, assim. Eu vou usar como base. A história vai se passar em Cambuí, mas eu vou, claro, inventar em cima aquela liberdade poética que eles falam. Para não ficar, que não vai ser um registro histórico mesmo, né? De eu pegar a história exatamente como ela aconteceu, ou como dizem que aconteceu, e colocar no livro. Então, eu tive essa liberdade de inventar em cima, pegar isso como base e criar uma história em cima, assim, mas eu não tenho muito ainda a dizer a respeito, porque eu comecei a escrever agora, então estou estruturando ainda e tal, mas quando tiver alguma coisa assim para dizer sobre o livro, ou quando tiver já pronto, assim, Aí chama já tem gente, como... ó, pra gente divulgar porque também. não, com certeza. E porque eu gosto, assim, coisa brasileira, tipo assim, escritores brasileiros que usam das cidades que viveram e de... Enfim, principalmente as cidades mesmo, assim, e falar sobre coisas da cidade que eles viveram ali, porque torna muito mais real. Sim. Você se identifica mais, principalmente para quem mora na cidade. Então, André Bianco fazia isso, que ele é de terror, né? André Bianco lançou o 7, que é acho que foi o primeiro livro dele, ou o segundo, que ele fala de Osasco, ele mora lá até hoje. Então, quem é de Osasco ali e tal, reconhece cada passagem. Nossa, eu passei por essa ponte. Tem o César Bravo, que é outro escritor de terror também brasileiro, só que ele inventou uma cidade, só que ele falou que é baseada numa cidade que ele viveu, enfim, que é Três Rios, mas também é brasileiro, então tem muito de brasilidades nisso aí. E aí eu peguei também e fiz aqui, passando por São Paulo e Cambuí, né, que foi meio que essas vivências que eu tive, então tá impressa no livro. Tinha que ter essas cidades e as passagens que aconteceram em determinados locais, Sim. assim. Porque você está contando, né? Tem um pouco de você está falando de onde você foi, onde você passou. Exato. Miclísio, você gosta de cinema, teatro? Sim, nossa, bastante. O teatro eu gosto, só que eu sou um cara meio, confesso que dificilmente vou a teatro. Fui algumas vezes, já fiz teatro algumas vezes também, principalmente na escola, tipo, nas gincanas culturais da cidade, da escola, né? Tipo, que eu estudei no João Lopes. Agora uma pausa para dar mais uma mastigada. Vou aproveitar, né, gente? E tipo... Mas eu sou muito ruim de decorar. Fala, essas coisas, né? Então eu lembro uma vez que eu participei no teatro da gincana, de duas ocasiões. Uma eu fui uma estátua, então não precisava falar, eu fiquei parado, né, o tempo todo ali. E no segundo era um deus grego lá que criou a mulher, ó pra você ver. Só que ela tinha uma frase para falar. Você esqueceu? A gente ensaiou. Chegou na hora, é claro que eu sabia que ia dar um branco, mas o que eu fiz? Eu escrevi na minha palma da mão assim, que era, a frase eu lembro até hoje, que é: eis aqui mulher, aquela que será a perdição dos homens. E aí, tipo, lá tava tudo produzido assim, eles iam puxar, tipo, uma cortina, sei lá, ia revelar a mulher, assim. E aí eu, como o Deus, eu fiz assim, ó: eis aqui, mulher, e olhando, aquela que será a perdição dos homens. Então, só isso já valeu, mas eu sou péssimo para decorar texto, né? Então eu nunca participei assim, nem de filme, nem de nada. A não ser, tipo assim, de filme eu participei aqui em Cambuí com a galera da Totem Produtora, que era o curta-metragem Entidade Virtual. Eu fiz um making off, né? Todos os bastidores, filmei lá, editei, enfim. E foi uma experiência bem legal, então... E assim, em São Paulo também, aliás, aqui também, já com as bandas, eu gravei alguns clipes. Então eu sou bom nesse negócio de edição, de produção também, aí de ter as ideias, de escrever também um roteirinho assim antes e tal. E aí eu fiz alguns cursos em São Paulo também que ajudaram nisso aí, né? Mas
basicamente isso, assim, né? Nessa parte artística de cinema, teatro, literatura, eu tô tudo envolvido. Seu livro, você já pensou em levar ele, vamos supor, eu vou fazer um teatro, vou fazer um cinema baseado no meu livro? Não, é um sonho, né? Fazer um livro, meu livro virar um filme, né? Mas, sei lá, não tenho essa ideia agora não, porque eu acho que não é um sonho meio distante, assim. Quem sabe o próximo, quem sabe outra história, quem sabe, enfim. Mas tem. Mas a vontade assim, sempre tem, né? Imagina ter um filme Já assim pensou? passando no cinema com a história que eu escrevi lá em casa, assim, né? Que nem eu tava falando lá também, que eu escrevi esse livro numa fase tipo da pandemia, então eu meio que peguei, não tinha nada pra fazer, não tinha como sair pra rua. E era uma época também meio chata, assim, porque acabou a luz, cortaram a luz de casa. E aí eu carregava o notebook na casa da minha tia, ia pra casa e de madrugada eu ficava escrevendo até, porque eu sou meio notívago, assim, não sei se é essa palavra, mas de ficar só de noite, assim. De noite minha cabeça ferve, eu fico, nossa, eu tenho que escrever, nossa, eu tenho que desenhar, nossa, eu tenho que produzir. Você não tem horário pra dormir, então? Às vezes dormir 5, 6 horas da manhã, acordar meio-dia, depende, né? Quando eu trabalhava, assim, em empresa, eu tinha que dormir mais cedo, mas eu não conseguia produzir, assim, era meio... dá uma pane em mim. Que esses estalos vêm mesmo... Mas de noite vem altas ideias. E aí eu fico perdido, assim, nossa, meu Deus, eu preciso escrever. Mas enfim, aí surgiu dessa fase, tipo, da pandemia e também de quando eu tava sem luz, assim, que eu acho que serviu. Porque quando eu tava com a luz, assim, aí você fica, isso aqui, ó, pra procrastinar é um negócio... Aí você fica nas redes sociais, aí você perde todo o tempo do mundo. Perde o foco. Então, quando acontece Já deu? Ah, tá, beleza. Então, quando acontece, por exemplo, de estar ali de noite, que nem tava sem luz, então eu ficava até acabar a bateria. Então acabou, agora eu vou dormir, fazer o quê? Aí amanhã de novo, recarregava na minha tia, ia pra casa, aí foi assim, então a malice que vem parabéns, né? Mas isso era um mal meio chato, assim, ficar sem luz em casa é ruim pra caramba, mas acontece. Vamos lá, para adquirir seu livro. Antes de falar para adquirir meu livro, eu acho que a gente tem que falar da história, porque eu contei aqui como é que foi construído e tudo mais, Eu ia perguntar, mas não contei... daí, né? Ali, assim, não quer dar spoiler e tal. Não, mas por exemplo, a sinopse, né? A história de como a história é contada, porque a história fala sobre o Wendell, que ele é um cara, assim, é um moleque meio que apaixonado e tal, tudo mais, por uma pessoa que ele já não tá mais envolvido também, e ele acaba... esbarrando com um vidente, assim, vamos dizer, que é o louco da sacola. Louco da sacola. Aí esse cara, ele fala pra ele, porque esse Wendell, ele tava carregando um pingente, assim, com a inicial da garota que ele era apaixonado, né? E aí essa pessoa, esse vidente, esse louco da sacola, chega pra ele e fala assim, nossa, você vai se casar com ela. Aí ele falou assim, com ela quem, né? Aí ele falou, a garota que você tá pensando aí. Ele falou, lógico que ele ia estar pensando naquela pessoa. Assim, a garota cujo nome se inicia com o pingente que você usando. tá carregando. Aí ele fica meio cético. Lógico que não. Só que ao mesmo tempo ele ficou esperançoso. Isso não existe, mas... Oba! Sim. Tipo, aquela frase lá puta, agora esqueci, mas é tipo um negócio mais ou menos assim, né? Nossa, esqueci, me fugiu. Eu sou ruim disso aí, de lembrar você vai umas lembrar frases. no final, você vai ver. Mas não, é baseado nisso mesmo, de tipo... nossa, meu Deus do céu. Será que é verdade isso? Mas, nossa, não, mas é que ele ficou beleza. cético demais. Tipo assim, não, eu não acredito nessas coisas aí. Mas ao mesmo tempo ele tava tipo assim, nossa, tomara que aconteça. Então qualquer Porque coisa... é uma pessoa que ele gostava, né? Sim. E ele, nossa, eu vou casar com a pessoa que eu gosto. Então, nossa. aí qualquer coisa que acontecer, tipo assim, nossa, ela voltou a falar comigo, meu Deus. Ou ela, nossa, ela terminou com um cara lá, e a gente voltou a se falar, nossa, vai acontecer, vou me casar com essa pessoa. Então Deu ele uma grande esperança pra ele, né? Então ele vive dessa esperança, assim. Ele vai atrás, só que aí a vida vai seguindo, ele vai conhecendo outras pessoas e tudo mais, e aí ele vai descartando essa ideia. Vai esquecendo também, né? E ao mesmo tempo vai também, tipo assim, nossa, mas eu conheci uma pessoa que a inicial dela não tem nada a ver com o que eu carregava e tá dando tudo certo, não tem nada a ver essa ideia desse cara. Então, é meio que basicamente isso a história, mas não é exatamente isso a história. Então, tipo assim, esse é o principal foco, assim, o foco da trama é esse, assim, que ele é a busca dele pelo matrimônio dele, assim, vamos dizer, mas ao mesmo tempo ele está buscando se conhecer. Então, é uma trajetória, assim, de vida, assim, de destino, que é coisa que ele também não acreditava, mas que
as coisas se encaminham da forma que ele vai vendo que, porra, peraí, acho que tem a ver. Então, é basicamente isso. Então, é um romance baseado nisso, assim, em buscas. Buscas, e como eu disse também, muito de paternidade, que eu acho que, tanto que o livro eu dedico muito ao meu pai, né, que meu falecido pai, eu não conheci meu pai, e então tem muito, assim, sobre paternidade nele, e eu acho que é mais sobre isso, que até eu estava conversando com minha mãe e minha tia foram as beta readers, que eles falam as que leram primeiro, assim, e ela falou, nossa, as duas falaram assim, putz, tem muito disso que você está falando mais sobre paternidade do que romance em si, entendeu? Mas é isso. É igual você falou, é um romance paterno. Também, tipo, é um romance, lógico e tal, mas também tem a paternidade atrelada ali, então, acho que, enfim, é tudo isso. Tudo isso. Tem umas coisas engraçadas no meio, lógico, mas enfim, de vivências que eu passei e tudo mais, e que o personagem agora vai ter que passar por poucas e boas. Miquelis, como é pra você pegar o livro assim na mão, pronto? Porque, né? É uma sensação única, né? Que nem eu falei lá no começo, de tipo, quando eu estava escrevendo a vida inteira, sempre quis lançar um livro, então, a partir do momento que esse aqui é o livro de teste, então não é ainda o oficial, que nem eu falei, o oficial tá à venda no site, já que eu explico, mas esse aqui, como eu peguei como teste, justamente para ver se a diagramação tá boa, se é exatamente isso, tinha que corrigir alguma coisa. Então, quando chegou, e demorou para chegar, quando chegou assim, inclusive tem uma história engraçada, porque eu estava fazendo autoescola, tô ainda no caso, mas aí chegou assim, eu estava indo fazer a aula de rua, né, prática, dirigindo, e aí eu passei na minha tia, que eu dei o endereço da minha tia lá, e aí minha tia falou assim, chegou o livro. Eu falei, nossa, cadê? Já corri pra ver, já desembrulhei, falei, nossa, eu não acredito, cara. Que emoção, né? Eu que escrevi isso aqui, sabe? É uma emoção muito doida, assim. E eu tava com pressa, porque eu tava atrasado pra ir pra aula. E aí eu corri pra aula lá, só que já falando, até minha instrutora, ela ficou falando assim, ela já sabia do livro e tudo mais, e falou, chegou o livro e tal. E eu tava tão focado no livro quando chegou, que eu tava errando tudo, né? Errando marcha, errando tudo. Embreagem me quebra demais. O controle de embreagem me quebra demais. Mas enfim. Não é só você, não. E aí, a instrutora falou, Ricardo, faz o seguinte, volta pra realidade, foca aqui, esquece um pouco o livro, que você tá errando tudo aí. Então, mas aí eu não vi a hora, tipo assim, nossa, que eu tinha só pegado o livro, assim, não sabia, né? E aí, acabou lá, ela falou assim, agora vai lá ler seu livro lá. Então, e aí eu fiquei, nossa, eu dormia com o livro do lado. Uma coisa assim, isso. porque, putz, eu lendo, né, também. Mas é uma emoção meio doida, assim, ver o negócio pronto. É porque quando a gente compra um livro, né, chega, a gente já fica aquela emoção, né, chegou meu livro. Sim, tal, eu sou um cara que... Agora um livro que a gente escreveu, no caso você, né, vamos supor, se você escreveu, se fosse comigo, né, escrevi um livro, chegou meu livro aqui, eu posso tocar, ó, ver como que ficou, tal. De verdade, nossa, assim. de verdade, isso aqui, gente. Então, emoção. é tipo isso. E livro também, quando eu compro, é a mesma emoção também. Mas a emoção de escrever é outra, né? É outra, né? Imagina, chega assim, nossa... E aí, vez ou outra também, eu pego assim, só pra ficar olhando, assim, eu fico olhando. Nossa, doideira, é um bagulho meio louco, assim. Me apaixonou pelo livro. E a capa? Como A surgiu capa? a ideia dessa capa? A capa, na verdade, eu peguei, assim, eu ia desenhar ela, porque eu sou título do ilustrador. livro, né, O título também. Eu tinha uma ideia de título antes, que era a respeito, tipo assim, eu tava pegando coisas que aconteceu no livro, né, da história, assim, e ele ia se chamar Correntes Invisíveis, que também é o nome de uma música que eu tenho no meu projeto. Que fala um pouco sobre isso, ansiedade, de como... Até a ansiedade de estar escrevendo um livro, acho que estava atrelada, assim, né? Mas de Correntes Invisíveis, tá ligada a, tipo, você tá preso a certas coisas, no caso do personagem ali, preso a um sentimento, uma coisa, tipo, meio que ilusória, tudo mais, em Correntes Invisíveis, que ele não via, mas ele estava preso ali. Tava sentindo aquilo. Aí eu falei, esse título tem tudo a ver. Só que aí eu falei assim, mas eu quero um título mais impactante, assim. E aí tem algumas passagens no livro, assim, que também remetiam a essa coisa. E eu lembrei que, por exemplo, Estrelas Mortas, que a gente, algumas, assim, não todas, né? Mas há uma suposição aí, não é também um negócio meio que certo,
mas eu pesquisei também. Essa questão de, tipo assim, o brilho das estrelas que a gente vê, a maioria é de estrelas que já acabaram, que já morreram. Então, porque ela demora bilhões de anos-luz para chegar até a Terra. Então, às vezes o que a gente está vendo brilhar no céu é uma estrela que já morreu, mas que para a gente está viva ainda. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a história do livro e de certa forma, algumas passagens. E tanto que tem uma frase, tipo uma estrofe no começo que eu explico mais ou menos isso. Aí o livro, aí a história, tipo, o título surgiu disso aí, seus olhos brilham como estrelas mortas. Então, querendo dizer que, tipo, tá ok? Querendo dizer que, por exemplo, os olhos da pessoa que ele ama, às vezes, dessas desilusões, são coisas que, tipo assim, ele tá vendo bem vívido ali, mas é de algo que não... Já não tem mais aquele já não sentimento. tem mais o brilho. Não, o brilho tem, mas não tem aquele sentimento, não tem aquela coisa de que vai perdurar e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com o livro. Então eu falei, meu, perfeito, já gostei desse título e coloquei. Aí todo mundo ficou, nossa, que título impactante, né? Então eu acho que isso conta bastante também. E o que mais que você tinha perguntado da capa? A capa, ela... Que nem eu ia desenhar, né? Eu sou ilustrador também, desenho e tudo mais. Só que aí eu tava com dificuldade de transpassar a ideia que eu queria e tudo mais. E aí eu usei a inteligência artificial. E tem muita gente, tem uns amigos meus que são ilustradores e design gráfico e tudo mais, que não gostam muito dessa ideia da IA ter, tipo, dominado esse mercado, vamos dizer. Mas não, acho que não dominou, acho que veio para, tipo... agregar. Então foi basicamente isso, eu peguei e joguei lá a ideia, tanto que a sinopse do livro também foi no chat GPT lá, que estão usando bastante, aí eu joguei lá... Cristóvão. Então, eu uso bastante. Meu, eu joguei a ideia e falei assim, ó, eu quero uma última sinopse, uma história baseada nessa história que eu tô criando aqui. E aí ele mandou uma sinopse e eu falei, meu, perfeito, obrigado. Sabe? Você até agradece, né? Obrigado, que isso, você pode contar comigo sempre. E eu acho que veio para agregar, para ajudar também, né? E aí eu fiz no Midjourney a capa, né? A capa, contracapa e tudo mais. Lógico, aí eu diagramei mesmo, que eu sou também design gráfico, eu faço tudo nessa questão. Bombril, gente, mil utilidades. Né? E aí eu montei a capa e tudo mais, mas basicamente veio de uma ideia que eu joguei lá e a inteligência artificial já mandou para mim e falei, é isso. Na verdade foram várias, né? E eu escolhi essa. E também é uma capa que todo mundo tá olhando e falando, meu, essa capa tá muito boa, muito assim. Aí eu falei assim, eu acho que tem tudo a ver com a história e com o título também. Sim. Enfim, acho que tá tudo atrelado ali. E para adquirir seu livro? Aí também porque, por exemplo, editoras cobram às vezes muito caro para ter várias tiragens e, por exemplo, ter... porque os escritores geralmente têm, né, essa quantidade de livros para poder lançar, vender. Eu não tenho ainda, inclusive eu quero até aproveitar para falar que eu estou pedindo aí para a galera, quem puder colaborar com patrocínio para fazer o lançamento tipo físico dele em algum lugar aqui. Podia ser até aqui, por exemplo, sabe? Aqui em Cambuí, pelo menos. Quem sabe fazer para fora também, por quê? Eu consegui essa editora que chama Wiclap. Ela, tipo, na verdade é uma plataforma, mais do que uma editora, é uma plataforma que ela democratiza a venda de livros e até para o escritor também, porque é uma dificuldade do escritor estar ali, publicar um livro e tudo mais, que tem essa dificuldade da editora também aceitar e querer modificar muita história. E essa é uma história que eu não queria que ninguém colocasse a mão. Nem, tipo assim, tinha muita gente que fala assim, deixa que eu vejo, você, a editora também não sei o que, isso e aquilo, mas vamos mudar isso. Eu falei, não, essa aqui eu quero lançar desse jeito. O próximo eu vou querer tudo certinho, vou querer lançar numa editora e tudo mais. Mas esse aqui eu queria lançar assim, e eu achei essa plataforma iClap, e a partir dela é assim, você posta o livro lá, a pessoa vai e compra, e eles produzem, e produzindo lá eles enviam direto para sua casa. Então, essa é a forma, então por isso até eu, tipo assim, eu tenho como comprar um pouco mais barato, mas eu também tenho que pagar então já fica muito caro. Esse aqui eu tive que pagar também, mais barato, mas eu paguei. Então, muita gente fica me cobrando também, lançamento físico, isso aqui. Eu falei assim, então, vai rolar, mas se eu conseguir uns patrocínios. Então, o pessoal de Cambuí aí que puder, né, que tenha estabelecimentos, que queira ajudar aí no patrocínio para lançar o livro, vai ser bem bacana. Vai ser bem-vindos.
né? Mas é basicamente isso. Lê a sinopse, você Essa tá falando? aqui, Ah, Só tá. esse pedacinho. Você quer que eu leia? Isso. Tá. Então aqui tá falando. Mas aí teria que ler tudo, né, pra entender esse final aqui. Mas ó, será que o Wendell finalmente encontrará a garota que lhe foi predita pelo louco da sacola? Ou será que tudo isso é apenas uma ilusão? Descubra nessa história emocionante sobre o poder do amor e do destino. Aí na plataforma tem até poder do amor, do destino e da paternidade. Porque eu acho que tem tudo a ver. Então, o endereço é wiclap.com.br e aí eu tenho o link específico do livro, né, que vai direto. Mas se você procurar seus olhos, colocar seus olhos já vai aparecer ali em primeiro. E aí você consegue adquirir lá. O valor está em torno de R$40, mais o frete. Apesar do frete para cá tá um pouco carinho, né, mas é um negócio que tipo, não teve como fazer de outra maneira. É isso, livros estão caros hoje em dia. E vai ter também disponível para o Kindle, né, na Amazon. Vai ter também a venda na Amazon daqui a um tempo. Tipo, que a própria plataforma joga lá para a Amazon. Então, às vezes você vai na Amazon lá e quer comprar um livro, pesquisa o meu, vai estar lá. Mas por enquanto é só esse na Wiclap mesmo. Então, wiclap.com.br. E aí quem quiser o link também pode pedir para mim que eu envio. O link específico. Instagram meu é instagram.com/Michilizzi. MICHILIZZI. Isso aí. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Vamos ajudar o nosso Michilizzi, Oh, por nosso favor, escritor. Gente, livro muito bom. Pelo que a gente leu aqui, já deu vontade de saber a história, não é? Historinha. História muito boa. Eu quero saber o fim. A gente vai ter que comprar o livro dele. Exato. Para quando você, né, for lançar, a gente já tá com o livro ali só para ele autografar pra gente. E eu quero dizer também, por exemplo, já foi lançado na plataforma. Então o livro já está aí circulando. Quem quiser comprar já pode adquirir. Mas o lançamento tipo, oficial, físico mesmo, de ter vários livros aqui disponíveis, aqui eu fazer também aquele autógrafo, dedicatória, vai depender muito de patrocínio. Então, sem isso eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir. Opa, vamos lá. É isso aí, pessoal. Obrigada. Valeu, Obrigada eu que você. agradeço vocês aí. E agradecer também ao pessoal realmente aqui do Mercadão também. Maurícia. Dona Maurícia, muito obrigado. Ó, maravilhoso. Agora eu vou comer de fato, tá? Porque a gente tá falando aqui, a gente não consegue comer muito, mas já tá muito bom aqui. Virando aqui, né? Ó. É isso aí. Valeu, Michilizzi. Muito obrigado também pela oportunidade de a gente estar falando. Eu falo demais, É bom, mas é bom. tá bom. Sucesso para você, Obrigado. sucesso com o seu livro. Valeu. E no lançamento estaremos lá. Valeu.